O santo do dia 24 de abril. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Maria Isabel Hesselblad. Maria Isabel Hesselblad nasceu em Franklex, na Suíça, em 1870, no século XIX, em uma família de fé luterana, vivida de modo diário e concreto. Desde a escola primária, pelo seu sem vício grau de observação, notava que seus colegas de classe professam as crenças cristãs mais diversas, mas achava que não deveria ser assim. Por isso começou a pôr-se à busca da única verdade. Aos 18 anos, Maria Isabel Hesselblad decidiu imigrar para Nova York, nos Estados Unidos, para ajudar financeiramente a sua família. E lá começou a trabalhar como enfermeira no hospital de Roosevelt. O seu contrato direto com o mundo do sofrimento e da enfermidade deixou profundamente impressionada. Naquele período ocorreu um episódio narrado em sua biografia que demonstra o quanto a futura santa era agraciada por Deus. Certa noite, por descuido, ficou fechada no necrotério do hospital, por isso decidiu passar o tempo rezando ao lado de cada um dos cadáveres. Ajoelhada ao lado do corpo de um homem, teve a impressão de sentir uma espécie de respiro, mesmo se fraco. Em seu certificado médico, dizia que ele tinha falecido por ataque cardíaco, mas Isabel sentia aquele respiro sempre mais forte e claro. Como uma boa enfermeira, sabia que aquele cadáver, no estado entre a vida e a morte, precisava de um calor para voltar à vida. Então cobriu com sua roupa e no dia seguinte ela foi encontrada assim rezando ao lado daquele jovem que reviveu. Nos Estados Unidos, Isabel tinha como diretor espiritual o jesuíta padre John Hagner. Graças a eles, abraçou definitivamente a fé na Santa Madre Igreja Católica e foi batizada no dia da Assunção de Nossa Senhora em 1902, no século XX. Logo voltou à Europa como católica e o primeiro visitou a sua família na Suécia e depois foi para Roma, aonde ficou hospedada na casa em que era de Santa Brígida, mas depois utilizada pelas carmelitas. Ali, com uma permissão especial do Papa Pio X, recebeu o hábito religioso das Brígidas e aprofundou a espiritualidade deste instituto, originando de sua terra natal. Assim entendeu qual era a sua vocação: refundar a ordem segundo as exigências daquele tempo, mas também fiel à tradição do carisma, contemplativo e solene celebração litúrgica transcorrida no ano 1911, no século XX. Em seus escritos autobiográficos, emergiu que Isabel ficou fascinada tera a idade por uma frase no Novo Testamento que se referia a um único rebanho, para o qual o Senhor, bom pastor, reconduzirá todos, passeando pela natureza extensa e sem confins do seu país. Começou-se a interrogar qual será aquele rebanho único. Porém, ao invés de desanimar diante de todas aquelas perguntas e sem resposta, recebeu como dom de Deus um grande conforto e uma força incrível. Ouviu até uma voz que lhe fez uma promessa: iria descobrir um dia qual seria este único rebanho. Ao sentir a presença do Senhor tão perto de si, Isabel se tranquilizou. Desde então, Isabel, que acrescentou ao seu nome de Nossa Senhora, se esforçou para levar novamente a ordem de Santa Brígida à Suécia, que conseguiu em Djursholm em 1923, no século XX, e enfim em Valdestena em 1935, no século XX. Dedicou toda a sua vida à caridade concreta com todos, sobretudo com os necessitados e os mais frágeis. Durante a Segunda Guerra Mundial, junto com suas co-irmãs, acolheu muitos judeus perseguidos, transformando
sua casa em centro de distribuição de alimentos e roupa para quem não tinha nada. Cansada fisicamente, mas não espiritualmente, Maria Isabel faleceu em Roma, na Itália, em 1957, no século XX, aonde foi beatificada durante o grande jubileu de 2000, no século XXI, pelo Papa João Paulo II, e foi canonizada a santa pelo Papa Francisco no ano de 2016, no século XXI. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 24 de abril. Maria Cleofas Salomé, que juntamente com Maria Madalena, ao amanhecer no dia da Páscoa, se dirigiu-se ao sepulcro do Senhor, para unir-se o seu corpo, e foram as primeiras a ouvir o anúncio da ressurreição do Senhor. Século I, ano 33. Santo Alexandre, mártir em Lyon, cidade da Gália, na atual França, faleceu martirizado no século II, no ano de 178 pelo Império Romano. Santo Antonino, bispo e companheiro e mártires em Nicomédia, na Bitânia, hoje Wits, na atual Turquia, foram martirizados pelo Império Romano no século IV, no ano de 303. São Gregório, bispo de Everira, na Espanha Bística, faleceu no século IV, no ano de 340. São Deusdado, diácono abade de Blois, na Gália Leonesa, na atual França, faleceu no século VI, no ano de 530 de morte natural. São Melito, bispo de Cantuária, na Inglaterra, faleceu de morte natural no século VII, no ano de 624. São Vilfredo, bispo de York, no território de Normandia, na Inglaterra, faleceu no século VIII, de morte natural, no ano de 709. Santo Alberto, presbítero e monge em Longa, na ilha da Escócia, faleceu no século VIII, de morte natural, no ano de 729. São Guilherme Filmato, eremita de Morges, na Normandia, na região da França, faleceu no século XII, no ano de 1103, de morte natural. São Fiel de Somorgrina, presbítero e mártir em Zwickau, na Suíça, foi massacrado pelos hereges, morrendo pela Santa Amada Igreja Católica no século XVII, no ano de 1622. Santa Maria de Santa Eufrásia, virgem, em Angers, na França, faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1868. São Bento Ângelo, presbítero da Ordem de São João de Deus, que fundou a Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus em Ydes, na França, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1914, na França. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 24 de abril, no dia que a Igreja celebra a história de vida de Santa Maria Isabel Rosserblex e o seu retorno à fé católica.